Bom dia, gente. E aí, essa aula aqui ela traz um exemplo de resistência térmica em placa plana com resistência em paralelo, quando a gente tem radiação e convecção. Então, dá uma olhadinha nesse exemplo aqui para poder fazer mais opções. Então, vamos para um exemplo. Esse exemplo aqui ele é do Encropera, da quinta edição. Ele é o exemplo resolvido 3.1 do Encropera. Eu botei aqui o enunciado para a gente trabalhar nele. Então, vamos lá. Um produtor de eletrodomésticos está propondo um projeto de forno autolimpante que envolve o uso de uma janela composta separando a cavidade do forno do ar ambiente. A janela composta consiste de dois plásticos de alta temperatura, chamados A e B, espessuras LA igual a 2 LB e condutividade térmica de Ka igual a 0,15, Kb 0,08. Durante o processo de limpeza, as temperaturas das paredes do forno e do ar interno, Tp e Ta, são 400. Enquanto a temperatura do ar ambiente é de T externo de 25 graus Celsius, fora do forno, né? Os coeficientes internos de transferência de calor por convecção e radiação, HI e HR, assim como o coeficiente de convecção externa, HE, são todos 25 watts por metro quadrado Kelvin. Exercício didático, né? Para ser tudo igual. Qual o valor mínimo para a espessura da janela L igual LA mais LB? Esse LB não foi bonitinho aqui, né? Isso aqui é LB. Necessária para garantir uma temperatura de 50 graus ou menos na superfície externa. Então, na verdade, vai ser 50, né? A mínima é 50. Vamos desenhar aqui. Então, nós temos um forninho. E numa das paredes desse forninho, que é essa parede aqui, eu tenho uma janela. Essa janela, ela tem dois materiais. O material A, o material que eu vou chamar de B, que é o segundo aqui. Isso aí. Daí, aqui fora, a gente tem T externo igual a 25 graus Celsius e convecção. Vamos pintar essas coisinhas aí, né? O B é o laranjinha e o A é o verdinho. Vamos lá. Pronto. E aí ele quer que a temperatura da superfície externa da janela, que eu vou chamar de T superfície zero, é no máximo, ou desculpa, no mínimo, 50 graus Celsius. Pode ser mínimo, pode ser 40, pode ser 30, mas ele quer no mínimo 50. Então nós vamos fazer a conta para 50, porque eu tenho que botar algum valor para isso aqui, né? Beleza. E esse é o valor mínimo que ele quer. Então não posso botar mais, mas posso botar esse. Aí ele fala que dentro do forno, o ar aqui dentro, que ele chama de TA, é 400 graus Celsius quando ele está funcionando. E o TP, que seria a temperatura das paredes internas, também é 400. Isso por quê? Esse daqui, que é a parede, a gente usa para radiação. Se fosse usar esse aqui, a gente usa para convecção. No caso, eu não vou precisar calcular nada diferente, nenhuma correlação, porque ele me fala que aqui dentro eu tenho convecção, e ele chama de HI, e eu tenho esse valor que é 25 watts metro quadrado Kelvin, e ele já me dá o HR de radiação, que também é 25. Nota que o exercício está simplificando, né? Porque tecnicamente o HR a gente teria que calcular com aquele da aula passada, aquela linearização que é, sei lá o que, um monte de T, um T da superfície quadrado, mais T da vizinhança quadrado, sei lá o que, uma coisa assim, né? Mas não precisa aqui, porque ele já deu. É só um exercício de aplicação. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês como é que fica em paralelo. Aqui nós temos a convecção e a radiação em paralelo. E eu estou procurando quem? Ah, LA e LB. É um problema 1D, está em regime permanente, então eu posso aplicar resistência térmica. Beleza? Então, vou desenhar o meu circuitinho inicial aqui. Nós temos um circuito grandão, que seria... Eu vou começar a fazer de trás para frente, tá? Aqui desse lado é o T externo. Aí nós temos a convecção, que é 1HE-A. Ele chega no que eu chamei de TS0, que é o que a gente quer que seja 50. Aí ele entra para o primeiro material, que é o B. Então isso aqui é LB, KB, A. Lembrando que a A é essa área transversal aqui de todo mundo. Aí ele chega nessa aqui do meio, que eu vou chamar de, sei lá, de...
sei lá, TX. Então, ele chega aqui em TX, depois ele vai para o próximo material, que é o LA, KA, A, e ele chega na temperatura de superfície interna, que não é 400, tá? Porque 400 é a temperatura das paredes, isso aqui é janela. Janela é diferente. E o que eu queria mostrar agora é, desse cara aqui, aí ele tem convecção e radiação. A gente até agora só tinha visto convecção, ele ia ter mais uma resistência em série de convecção. Quando eu tenho convecção e radiação, elas estão em paralelo, porque os dois efeitos ocorrem ao mesmo tempo, digamos assim, não é um depois do outro, que nem é ali na condução. Passa pelo primeiro material, depois passa pelo segundo. Não, agora ele, na verdade, a radiação e a convecção acontecem ao mesmo tempo. Então a gente tem, na verdade, um circuitinho paralelo aqui, onde você tem a radiação e a convecção, um em cada um. Esse aqui é a convecção, então dá 1 HIA, convecção, né? E a de radiação é 1 HRA. E que é a temperatura em qual os dois vão? Um vai para TP, outro vai para TA. Esse cara aqui vai para TA, que é convecção, e esse aqui vai para TP. Nesse exercício especificamente, TP igual TA. Mas não na vida real. E não sempre, né? Então, é importante, nota que a temperatura das paredes tu usa para radiação, a temperatura do ar tu usa para convecção, tá? Por quê? Porque as paredes que estão emitindo para a janela, radiação, e o ar que está trocando como fluido com a janela. Então, nota que é por causa do fenômeno, tá? Nesse exercício só, relembrando que ambos são 400. Normalmente, não são. Normalmente, eles são com temperaturas diferenciadas. E aí, tu tem que tomar esse cuidado, tá? Então, cuidado. E aqui nós temos HI e HR iguais. Então agora é esse circuitinho lindo que eu vou resolver. Por isso que tem essa parte diferente que está em paralelo. Então vamos resolver ele. E aí você deve estar pensando, beleza, eu estou procurando, na verdade, esse LA e esse LB, né? Eu quero esse e esse. Ou um dos dois, né? Pode ser só o LA. Eu quero o LA para eu poder resolver. O que está passando aqui? Aqui eu tenho o fluxo passando, geralmente nesse sentido aqui, porque T externo é 25 graus Celsius, eu acho que era isso. E esses dois caras são 400, então tá indo nessa direção. Beleza. Sai da onde? Sai do TP e do TA e vai até o T exterior. Então eu poderia fazer uma equação só para isso, mas vocês vão ver que vai faltar o QX, depois nós vamos fazer de outra forma. Então, primeira opção, que não vai dar certo, mas vamos só ver por quê. A resistência completa. A resistência completa, ela daria... Eu vou botar aqui o TA, que é igual a TP, tá? Que é de X igual menos T exterior sobre somatório de todas as resistências. Beleza. Quem é o somatório de todas as resistências? Nós temos quantas em série? 3 em série e 2 em paralelo. Então, para quem lembra, as de série, já vou botar aqui, né? Essa resistência, ela daria 1 sobre HEA mais 2 LA, que é o LB, né? KBA mais LA, KAA, essa é a resistência, né? Mais as duas que estão em paralelo é 1 sobre o somatório delas. Então, 1 sobre HIA mais 1 sobre HRA. Isso daqui é a minha resistência total. Então, aqui em cima ainda teria o ΔT, né? Aí você deve estar pensando, bom, realmente, se eu estou procurando o LA, assim eu não vou conseguir resolver. Por quê? Porque eu não tenho o QX, tá? O TA e o T exterior eu tenho. E eu não tenho o LA, então eu tenho duas incógnitas para uma equação só. Então daqui não vai sair. O que eu tenho que fazer primeiro? Tem que primeiro achar o QX. Daí dá. O que foi que eu fiz, acho que no último exercício? Eu primeiro achei QX com um pedaço da resistência. Então nós vamos fazer um pedaço da resistência. Qual pedaço? É 2 que você tem a temperatura. Então, por exemplo, eu vou pegar daqui até aqui, por quê? Porque eu sei que esse cara é 50, né, que é esse. E esse aqui é 25. Então eu pego só esse primeiro pedacinho aqui, tiro o QX e igualo a todo o resto, né, para fazer o outro lado. Então vamos para a segunda opção, que é essa que vai dar certo.
que é por pedaços. Vou fazer aquele pedacinho do final. Meu Q do x pode ser só aquele pedaço lá, né? Pode ser só aquele pedaço lá, né? Que é TS0, T exterior, sobre só aquela resistência, que é externa da convecção. Beleza. Nota que daqui eu tô fazendo só. Esse é o A, esse é o B, esse é o forno e esse é o ar externo, né? Eu tô fazendo só aqui, TS0, pro T exterior. Então eu só tenho convecção aqui. Por isso que só tem uma resistência, né? Depois eu vou igualar com esse outro pedaço aqui. Por quê? Porque esse aqui eu tenho em todo mundo. Então, por exemplo, o QX vai dar para mim aqui. Esse aqui eu quero que seja 50, o exercício pede isso, né? Esse é 25. E esse é 1 sobre 25 e vezes A. O A a gente não tem, né? Mas eu acho que eu já fiz isso no exercício anterior. Deixa o A fora aqui com o QX. Em vez de resolver o QX e botar o valor aqui, eu vou fazer um pouco diferente. Eu já vou igualar ao resto do teu sistema. Então, por exemplo, aqui eu já vou pegar e fazer isso aqui igual a todo o resto, que é o TA menos TS0. Então, agora eu estou indo aqui de TA, TP, né, que é igual, até essa temperatura aqui da parede externa. Sobre quem? Todas as resistências que estão até aqui, ou seja, condução em B, condução em A, convecção e radiação no forno, né? Então, se tu for ver, eu estarei pegando daqui para lá as resistências, porque essa daqui eu usei aqui, né? O resto lá é o que sobrou aqui. Então, isso aqui vai dar para mim. Então, deixa eu só fazer na outra folha aqui rapidão. Resistência em série é R1 mais R2 mais R3. Resistência em paralelo é 1 sobre 1 R1, 1 R2, 1 R3. Isso porque, não sei se vocês lembram, quando a gente tem dois resistores em paralelo, por exemplo, que é o nosso caso, esse é o R1, esse é o R2, a gente tem, na verdade, como se tivesse uma resistência equivalente. E a gente tem que 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, se tu for ver, quando eu tenho ali os dois em paralelo, que é 1 sobre HIA e 1 sobre HRA, isso aqui é como se eu tivesse um equivalente de, na verdade, aqui um TA, um R equivalente, que vai até o TSI. E o meu R equivalente, desculpa, e o meu 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 1H1A mais 1 sobre 1HRA. E quem eu quero botar na minha... Quem está em série com os demais é o R equivalente. Então, aqui eu teria o R equivalente, daí eu teria as outras resistências. Então, quando eu vou fazer o R total, eu quero somar esse R equivalente. Por isso que tu tem 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre a resistência de um deles, HIA mais 1 sobre HR, 1 sobre HRA, né? Se eu quero isolar o R equivalente, eu faço na menos 1, né? Então, isso aqui vai dar 1 sobre R equivalente na menos 1, que é igual ao meu R equivalente, que é o que eu estou querendo. Vai ser igual, então, a 1 sobre 1H1 mais 1, 1 sobre HRA na menos 1, que é igual a 1 sobre 1H1A, 1HRA. Tadá!
Esse daqui é o R equivalente. E é ele que eu somo com os demais. Então, vamos botar lá. Só tá um pequeno erro aqui, né? Aqui tá faltando 1 sobre e 1 sobre, né? É 1 sobre 1 HI mais 1 sobre 1 HR. Então, só recopiando o R equivalente aqui lá de trás, que aparentemente eu tinha feito errado. 1 sobre 1 HIA mais 1 sobre 1 HRA. Foi mal, galera, eu tinha esquecido desse 1 e desse 1 aqui. Tinha faltado 1 extra. Então, beleza. Isso aqui, então, é o que vai aqui embaixo. Explicar um pouco mais esse R equivalente, né? Sobre vou tirar essa área para fora. Posso fazer assim, né? Que é igual 1 sobre... Isso aí. Que dá igual 1 sobre A HI mais HR. É equivalente, né? Dá na mesma. Mas lembrando que ele vem daqui, né? E aí ele chega assim. Então eu posso escrever nesse formato aqui. R equivalente. E é esse cara que eu vou botar lá, tá? Em vez de botar esse formato compridão, em vez de botar esse formatão aqui, ou esse aqui, eu vou botar aqui lá. Que é... Vou deixar ó, a área para fora, então é 1 sobre área. 1 sobre HR. 1 sobre... Ah, meu Deus do céu. Paguei demais. 1 sobre HI mais HR mais LA KBA, na verdade KA, né? Mais 2LA KBA. Nota que eu posso tirar esse A e esse A para fora e isolar todo mundo desse lado aqui para o meu A poder ser cortado com esse cara aqui. Lembrando que esse A está multiplicando 25, né? Então, esse com esse, com esse, com esse, se corta. E agora é só botar os valores, e o único que está faltando é o LA, porque esse aqui é 25, esse daqui é 25, esse aqui é 400, esse aqui é 25, faltou alguém? Esse aqui acho que é 0,15 e esse aqui é 0,08. Só isolar o LA agora, e daí a gente tira ele. O LA vai dar, se eu não errei nada aqui no meio do caminho, 0,0418 metros. O LB vai dar 2 vezes o LA. E fechou. Então, o que eu queria mostrar aqui, gente, essa questão da resistência em paralelo que acontece quando a gente tem radiação e convecção, tá? Então, cuidado, eu sei que eu tinha errado aqui no iniciozinho, desculpa, eu tinha esquecido um aqui embaixo, tá? Cuidado. Esse é o valor correto da resistência equivalente. Aqui tá como eu resolvi ela, né? Como é que eu cheguei naquele negócio. É daqui e daqui. E aqui tá, na verdade, a manipulação matemática, como é que eu coloquei lá no final, depois de alguma manipulaçãozinha matemática, quando eu tenho só essas duas aqui, que é convecção interna e radiação.